Fala galerinha do No Break! Na semana passada nós tivemos nosso terceiro episódio da série Batalha da Mente. E nesse terceiro episódio nós vimos 3 dos 6 estados em que sua mente não quer morar. São estados em que o inimigo deixa nossa mente para nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Os 3 estados que nós vamos rever hoje é o estado de preocupação, de julgamento e de passividade. Vamos começar com o estado de preocupação. Você já ouviu falar de pessoas que são viciadas em drogas, remédios, comida, jogos, entre outras coisas. Mas você sabia que existem pessoas que são viciadas em se preocupar? Isso mesmo, vício em preocupação. A preocupação desperta a ansiedade, que alimenta ainda mais e começa um ciclo vicioso em que a pessoa passa o dia todo se alimentando de possibilidades perturbadoras e negativas. Existem pessoas que são viciadas em se preocupar consigo mesmas. E quando não acham nada com que se preocupar, elas se preocupam com a família, os vizinhos, os amigos. As pessoas preocupadas não conseguem desfrutar da paz que o Senhor dá. É impossível viver preocupado e ter paz ao mesmo tempo. Nós temos 3 conceitos que definem preocupação. O primeiro é uma ideia fixa, antecipada, que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento moral. A segunda é sentimento de apreensão, perturbação, ansiedade ou aflição. E o terceiro conceito é um estado em que a pessoa se atormenta com pensamentos perturbadores. A preocupação rouba a nossa energia. Por isso que é uma arma tão utilizada pelo inimigo, pois se ele manter a sua mente ocupada, você não vai conseguir ter uma mente produtiva para fazer as coisas do Senhor. Jesus nos alertou sobre esse tipo de preocupação. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27, ele fala: "Portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E quem de vocês, por mais que se preocupe, pode adicionar um dia a mais em sua vida? Se nos concentrarmos com as preocupações do amanhã, nunca vamos conseguir celebrar o hoje. No devocional da semana passada, nós vimos sobre a meditação, que é um modo de descansar sua mente em Deus. Que tal a partir de agora, quando você olhar para as aves dos céus, você se lembre que Deus tem controle de tudo e cuida de nós? Nós temos outras 3 dicas que podem ajudar você a vencer uma mente preocupada. A primeira é fale a palavra. A segunda é lance suas preocupações a Deus. E a terceira é descanse em Deus. Quando nós dissemos para você fale a palavra, é que toda vez que uma preocupação aparecer na sua frente, procure a palavra de Deus. Por exemplo, lá em 1 Pedro 5,7 fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A segunda dica é exatamente essa: lance as suas preocupações a Deus. Satanás vai tentar preencher a sua mente com preocupações e carregar o seu interior com elas. Mas você não tem a obrigação de aceitar isso. Sempre quando uma preocupação vier à sua mente, lance-a imediatamente ao Senhor. Por exemplo, você pode falar a palavra e orar com ela. Lá em 1 Pedro fala: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então fale para Deus: Senhor, eu lanço sobre você todas as minhas ansiedades. E fale sobre as suas ansiedades. Eu estou preocupada com fulano, preocupada com o meu trabalho. Fale para ele o que está te incomodando. Lance para ele todas as suas ansiedades, pois ele vai cuidar de você. A terceira dica é descanse em Deus. Lá em Salmo 62, o salmista fala que o Senhor é a sua torre forte, a sua rocha segura, e a sua alma descansa nele. Nós jamais seremos abalados se descansarmos a nossa alma nessa nossa torre forte, nessa nossa rocha firme que é o Senhor. O outro estado é o estado de julgamento. Existem pessoas que são críticas demais e só veem um lado ruim ao invés do lado bom de pessoas ou de algo.
E o pior é que elas externalizam isso para outras pessoas. Elas falam sobre isso e julgam outras pessoas. Nós precisamos entender que o que é bom para nós não necessariamente é bom para outra pessoa. O que é certo para nós pode não ser o certo para outra pessoa. Não estou falando aqui sobre princípios universais como valores cristãos que não podem ser negociados. Eu estou falando de escolhas. Sobre as milhares de escolhas que as pessoas fazem todos os dias. E elas têm o direito de fazer essas escolhas sem interferência de outras pessoas. Você pode não perceber, mas a crítica e o julgamento são frutos de uma raiz mais profunda, o orgulho. Quando somos orgulhosos, tendemos a olhar as pessoas com superioridade e achar que podemos julgá-la ou criticá-la. E de uma forma clara e sincera, o Senhor detesta isso. Ele fala lá em Gálatas, a pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar se comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A única forma de vencer esse estado é com o amor. Lá em Provérbios fala que as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Quer dizer que se você parar de julgar as outras pessoas e gastar tempo falando palavras boas para ela, encorajando, você não vai ter tempo para julgá-la. A sua atitude vai mudar e a sua alegria vai aumentar, pois uma vida de julgamento jamais será alegre. Demonstrar amor é uma escolha sua. E o terceiro estado é o estado de passividade. Com certeza você já deve ter ouvido alguém falar para você que você precisa arrumar o quarto, que você precisa ir para a igreja, que você precisa se exercitar. Mas você respondeu com não tenho muita vontade. As pessoas acreditam que Deus não liga muito para a passividade, mas é essa falta de vontade que as impede de fazer o que precisa ser feito. Elas louvam ao Senhor somente quando os sentimentos estão em alta, ofertam só quando se sentem generosas e oram só quando sentem que precisam de alguma coisa. Lá em Efésios, o Senhor nos dá um alerta. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Na semana passada, nós vimos como uma mente vazia pode dar lugar ao diabo. E na passividade, nós deixamos um lugar vazio, apropriado para o inimigo fazer morada. Ele não necessariamente precisa que a sua mente esteja cheia de coisas ruins, ou suja, ou de pensamentos maus. Mas basta uma mente vazia e sem vontade e na passividade que já é satisfatório para ele. Pessoas que julgam, criticam ou falam mal podem machucar outras pessoas. Mas também nós já vimos relacionamentos destruídos por causa da frieza, por palavras e atitudes, demonstrações de amor que nunca foram feitas na hora certa. Se você tem tendência à passividade, tome uma atitude, assuma um compromisso, posicione-se contra o pecado. Você se identificou com um desses três estados? Então está na hora de tomar uma atitude e impedir que o inimigo faça morada na sua mente. Hoje, na reunião do No Break, nós vamos ver os outros três estados da mente em que você não quer morar. Será que você vai se identificar com um deles?